palavra que eu vou trazer hoje, vou falar sobre novos começos, segunda chance, recomeço, novas histórias. Por quê? Nós estamos num período em que o Covid está acabando, em nome de Jesus, já está terminando, mas as famílias estão tendo que aprender a viver um novo formato de família. Muitos perderam filhos, muitos perderam seus pais, muitos perderam mãe, existem muitas viúvas, muitos filhos órfãos, por conta de tudo isso que aconteceu. E vão ter que aprender a viver. Vão ter que aprender um renovo, um novo começo. Sabe por quê? Não tem outra opção. Eu preciso aprender. E a Bíblia está cheia de novos começos. Cheio de novos começos. Cheio de segunda chance. Cheio de tempos. Nós acabamos de falar de Noé. Cheio de recomeços. A pessoa precisa aprender a fazer aquilo que ela fazia muitas vezes. Sabe por quê? Um recomeço geralmente acontece, nem sempre, mas geralmente acontece quando deu algo errado. Eu preciso ir lá no início, recomeçar de novo. Recomeçar de novo é você dar uma chance para você. Recomeçar de novo é acreditar que algo bom possa acontecer na sua vida. Você sabe que pessoas que recomeçaram tiveram que aprender. Nós temos algumas pessoas que estão aprendendo a lidar com a sequela do Covid. A irmã Fátima, por exemplo, eu não sei se ela veio, ela está aprendendo a andar por conta do Covid. Ela ficou com sequela. Ela não veio, né? Ficou com sequela, não consegue mais andar sem um aparelho no pé. Olha só, muitas pessoas já não conseguem, né, irmã Rita? A irmã Rita teve Covid, você orou por ela, ela que foi entubada. Hoje, ela já não tem o mesmo desempenho que ela tinha antes. Então, ela precisa aprender a lidar com esse novo formato da saúde dela. Isso é eu me respeitar, amém? E eu conheço uma história de Pedro. Eu queria falar de um começo, um recomeço, uma nova história, uma segunda chance. E eu pensei em vários homens da Bíblia. Mas um homem que precisou de um recomeço, porque ele pisou feio na bola, foi Pedro. Mas essa história se parece muito com a gente. Presta atenção. A história de Pedro começa quando ele vai pescar em Lucas 5, abra sua Bíblia, em Lucas 5. Lucas 5, de 1 em diante, fala como foi o encontro de Pedro com Jesus. Faça uma reflexão, uma reunião com você mesma aí. Como foi a sua vida com Jesus? O começo, como foi? Lembra aí, onde você estava? Eu estava nessa igreja aqui, não era assim, mas eu estava aqui. Como foi? Você deixou de fazer algumas coisas, começou a fazer outras coisas, você teve uma nova vida. E olha o que aconteceu com Pedro. Está em Lucas 5, diz assim: certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali, desocupados, enquanto os pescadores lavavam as suas redes. Pedro era um desses. Versículo 3. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, o seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais profundas. Então disse a todos: lancem a rede para pescar. E aí no versículo 5 ele diz assim: mestre, respondeu Simão. Respondeu Pedro. Ele disse assim: nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Ele poderia dizer assim: mas o Senhor está aqui ensinando, mas você não é pescador, você é bom naquilo que você está falando. Mas pescador somos nós. Mas ele não refuta isso com o próprio Jesus. Embora Pedro viva da pescaria, tinha muitos macetes, com certeza sabia pregar não, depois ele aprendeu. Com certeza sabia pescar muito, vivia disso.
Mas neste momento, o próprio Jesus diz para ele, vai mais para o fundo, lança a rede novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado do barco para que viessem ajudá-los. E em pouco tempo, os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. No versículo 8, quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Senhor, deixe-me por favor, porque eu sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago e João. Interessante que a gente entende aqui nessa versão, que era como se fosse uma empresa, né, que eles tinham os 3. Pedro, Tiago e João. E ele disse assim, inclusive os meus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. E eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aqui começa uma história de Pedro e os discípulos começaram uma vida com Jesus. A Bíblia diz que eles deixaram tudo para trás. Mas a gente sabe que Pedro, quem conhece a história de Pedro aí? Uma história maravilhosa, de desafios, ousadias, de erros, acertos. Mas Pedro tem um diferencial. Ele foi corrigido, ele foi repreendido, mas ele não redava o pé dali. Até que um certo tempo, ele se afasta de Jesus, de vergonha. Mas olha só, Pedro andou sobre as águas, a Bíblia diz, ou não é? Eu sei que você sabe dessa história. Eles estavam vendo, já era a 4ª vigília da noite, e eles estavam andando, eles estavam no barco, e o vento era contrário ao barco, o barco quase veio a pique, nós sabemos da história. De repente, eles veem um homem de longe, andando, e eles acharam que era um fantasma. De repente eles gritaram, quem é esse, gente? Quem é esse? Ele falou, o próprio Jesus declara, não temam, sou eu. Aí Pedro, nós estamos falando de Pedro grita, lá de onde ele está, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus imediatamente disse, então vem. E Pedro foi. Você soube de alguém na história da humanidade que andou sobre as águas? Eu não. Pedro andou. Pedro foi. Mas a Bíblia diz que com o tempo ele começou a olhar pelas ondas, pelos ventos, e ele começou a afundar. E ele disse, Senhor, salva-me. Imediatamente a Bíblia diz que o Senhor deu a mão para Pedro. Outro fato interessante, Jesus disse para os discípulos assim, o nome de Jesus já estava muito conhecido. E aí Jesus queria fazer um censo, mais ou menos, e ele perguntou para os seus discípulos, quem dizem que eu sou? Aí eles disseram, uns dizem Jeremias, outros Elias, outros João Batista, outros apóstolos. Aí Jesus pergunta para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Claro que Jesus não era movido pelo que as pessoas pensavam, pela opinião dos outros, mas é muito bom que as pessoas pensem muito bem de você, porque você está levando as boas novas. Você precisa pelo menos ter crédito onde você compra. Você precisa pagar a sua manicure, você precisa pagar as suas roupas, você precisa... Por quê? Porque senão eu não tenho crédito para falar do amor de Deus. Amém? E aí Jesus vira para os discípulos e disse, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, de novo Pedro, vira para Jesus e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz que Jesus fica tão feliz com essa declaração, que ele falou, Pedro, o que você disse, Pedro, não cogita entre os homens, mas de Deus. Pedro, quem te revelou isso foi o meu Pai, Pedro. Pedro, e sobre esta palavra, sobre esta ordem, Pedro, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá contra ela, Pedro. E o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que vocês desligarem será desligado do céu. Jesus achou fantástica a ideia, o que tinha acontecido. Mas aí Jesus continua a história e ele diz assim, olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer, mas no 3º dia. E a Bíblia diz que Pedro chama Jesus à parte.
E diz para ele assim, não, Senhor, que isso? Que isso? Por que você vai morrer? Por que tem que acontecer isso? Mas a Bíblia diz que Jesus imediatamente repreende Pedro e fala, arreda-te de mim, Satanás. Você para mim é uma pedra de tropeço. Tinha acabado de elogiar Pedro. E sobre essa pedra, Pedro, edificarei a minha igreja, sobre essa palavra. Agora o mesmo Pedro se torna uma pedra de tropeço. E olha como isso parece com a gente. Quantas vezes você falou coisas que exaltaram o nome do Senhor, que eu tenho certeza que Deus, olha lá, essas palavras são minhas. Ele está falando que eu inspirei ele. De repente, você cai na besteira de falar. Isso se parece com a gente. E aí, quando Deus usar alguém para falar, para com isso, para de falar essas coisas, toma posição, você é um homem casado, você é um pai, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher remida, salva, não entra nisso. Não ache ruim, fica lá, como Pedro. Nós também sabemos da história de quando Jesus estava orando no jardim. Chegam os soldados e Pedro já tira a espada lá, já corta a orelha do soldado Malco. Jesus fala para ele, que é isso, Pedro? Não é desse jeito. Aí Jesus vai lá, cola a orelha do soldado. Gente, eu imagino o tanto que o Senhor faz isso com a gente também. A gente age no ímpeto, a gente age sem pensar muitas vezes, e o Senhor sempre nos ajuda. Não era para você ter feito isso, Margarete, vai lá, e o Senhor tem misericórdia e me ajuda a consertar o que eu fiz. Mas existe um período na vida de Pedro que ele pisa na bola feio. Eu sei que você já pisou na bola feio também. Mas assim, e você que está nos assistindo, assim como Deus deu um recomeço para Pedro, eu tenho certeza que nesta noite, o Senhor quer dar um recomeço para a sua vida. Reescrever a sua história. Te dar uma nova chance. Nós temos um Deus de segunda chance. Com você não é diferente. E a Bíblia diz que Pedro, quando nega Jesus, ele chora amargamente, copiosamente. Aliás, em um dos relatos, está lá em Mateus 26, de 7 em diante, se você quiser abrir. A Bíblia diz que Pedro diz para o Senhor, Senhor, se for preciso, eu morrerei pelo Senhor. Se for preciso, Senhor, eu faço qualquer coisa, qualquer negócio. Mas aí Jesus disse para Pedro assim, ó, ainda esta noite, quando o galo cantar, você me negará 3 vezes. E lá em Mateus 26, diz assim, mas ele o negou diante de todos, dizendo, eu não sei o que você está falando, porque uma pessoa chega perto e diz, olha, ele andava com ele andava com Jesus. Ele falou, não sei o que você está falando não, porque os soldados já tinham vindo buscar Jesus. Nós também negamos a Jesus, quando nós negamos, quando nós mentimos, quando nós erramos, quando nós pecamos. É como se eu estivesse falando para Jesus assim, não importa quem você é, eu vou fazer isso mesmo. E aí chega uma outra mulher e diz, a sua fala te condena, eu não sei quem você é, eu não vi ele, eu não sei quem é este homem. E a Bíblia diz, lá em Mateus 26, 7, diz assim, e ele começou a se amaldiçoar e a jurar e dizer, eu não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Já parou para pensar na terceira vez como é que foi? Acusaram ele, você é um deles, eu não conheço este homem. A Bíblia diz que ele falou, este homem. Aí ele começa a se amaldiçoar, que eu fique cego se eu conheço esse homem, que eu morra, ou então que eu pegue uma lepra, que eu não ande. Eu não sei o que ele falou para se amaldiçoar. Mas Pedro foi fundo contra o Senhor. Ele foi fundo.
E aí no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Pedro, ele escreve algo interessante que eu quero ler para você. Ele diz assim: Pedro saiu de cena, escondeu-se com medo dos judeus, abandonou o lugar onde Jesus estava sendo cuspido. Jesus foi acusado de ter blasfemado contra Deus e Pedro não estava lá. Jesus é açoitado, cravaram-lhe uma coroa de espinho, foi entregue para ser crucificado e Pedro não estava lá. Jesus carrega uma pesada cruz, seu corpo já surrado, ensanguentado e abatido, tomba pelo madeiro e Pedro não estava lá para carregar o lenho no lugar do seu Senhor. Então Pedro foi feio, errou feio. Pedro pisou na bola mesmo. Você consegue imaginar uma pessoa que tinha uma vida com o Senhor, de repente, ela não quer mais. Ela abandona e começa a ter umas práticas que vão contra a palavra do Senhor. Já não quer mais saber da sua família, abandona os seus filhos. Nós começamos a mensagem hoje falando dos pais, que Noé era um homem justo e bom e andava com Deus. Tinha um crédito, gente, que para começar de novo a humanidade, a família dele foi escolhida. A decadência moral era tão grande naquele tempo que o Senhor resolveu acabar com tudo. Se ele fosse mandar um dilúvio hoje, para pensar. Não vai mandar porque foi só uma vez. Mas a sua família seria escolhida? E aí, mesmo tendo acontecido tudo isso com Pedro, mesmo Pedro tendo pisado na bola, o Senhor nunca abandonou Pedro. E lá em Marcos 16, 6, abre lá, eu quero que você abra comigo. Marcos 16, 6 e 7 diz assim: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Versículo 7. Ele continua dizendo: mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Como ele disse lá, quando ele estava conversando com os discípulos: olha, eu vou precisar morrer. E aí foi o período que Pedro falou: que isso, Senhor? E aqui Jesus, o anjo, olha só, o anjo fala: diga aos discípulos e a Pedro. Mas presta atenção. Pedro não era discípulo? Por que ele separou isso? Diga aos discípulos e a Pedro. Porque talvez Pedro não se sentisse mais um discípulo. E quantas vezes nós erramos e falava: nossa, eu não me sinto mais capaz, eu não me sinto mais suficiente, eu não sou bom o suficiente para voltar para um louvor, eu não sou bom o suficiente para voltar para a bateria, eu não sou bom o suficiente para levar a mensagem. Mas não é assim que o Senhor te vê. Não é assim que Ele te vê. E a Bíblia diz que o Senhor vai atrás de Pedro. Jesus sabia a essa altura do campeonato como se sentia Pedro. Pedro imaginou que não havia mais chance para ele. Por isso se sentia indigno. Pedro desistiu de tudo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Muitas vezes nós nos sentimos fracassados, nós nos sentimos covardes, nós nos sentimos menos, nós nos sentimos tão pequenos porque a gente erra, mas o Senhor não pensa assim de você, Ele não pensa assim de nós. Ele sempre nos dá um recomeço, Ele sempre nos dá uma chance. O que eu preciso? Arrepender. Eu me arrependo disso, porque logo no início do recomeço existe um sentimento, uma motivação que é o arrependimento. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu quero minha família de volta, eu quero meu filho de volta, eu não quero ficar jogando na loteria, eu não quero mais isso para minha vida, eu quero depender única e exclusivamente do meu Senhor, porque Ele é suficiente para mim e vai me dar o que eu preciso, na hora que eu preciso, da maneira que eu preciso. Vai usar quem Ele quiser. Você não precisa de nenhum step.
Você não precisa de nenhum auxiliar. Cristo é o suficiente. Um dia você declarou para ele, que perguntaram para você, eu tenho certeza. Quem aqui quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você levantou a mão. E se você não levantou hoje, você pode levantar. Então, faça valer a sua decisão. Ele é suficiente sim na sua vida. Você não precisa de ter 2 maridos. Você não precisa de ter a sua mulher e mais uma mulher. Você não precisa de fumar droga. Não precisa se envolver com prostituição. Isso geralmente é uma fuga, né? Mas Cristo chega para ocupar o lugar no nosso coração que antes estava sendo ocupado por essas coisas. Mas o Senhor veio para nos dar vida. Isso é vida. E vida em abundância. Isso é vida. É eu ter liberdade de falar, não quero fazer isso, não faço, me sinto bem por não fazer. Não quero fazer. Amém? A Bíblia diz que foi para isso que se levantou o Filho de Deus, para tirar os pecados. O recomeço de Pedro. Abra sua Bíblia em João 21 comigo. João 21, 5. Nós vamos ver o recomeço de Pedro numa praia novamente. Porque Pedro é o quê? Pescador. E a gente entende que Pedro começou a se sentir indigno, que ele voltou para a vida dele, a vida de pescador. Mas nós entendemos Pedro, né, gente? Ele nega Jesus, se amaldiçoa, um amigo dele, que andou tanto com ele, 3 anos com ele, aprendeu tanto, ensinou tanto. De repente, no final da caminhada, em João 21 diz assim, perguntou-lhe Jesus, filhos, tem de alguma coisa para comer? Pensa assim na cena, ó, eles estavam pescando, Jesus os avista de longe, e ele grita, filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Mais uma vez não tinham pescado nada, eu acho que essa empresa não estava muito boa não, no começo não pescaram, agora não pescaram de novo. Talvez seja a mão de Deus ali, né, gente? E aí, ele pergunta, filhos, tem de alguma coisa de comer? Quem será que fala com essa doçura, deve ter pensado? Já chama os homens de filhos, em nenhum momento deixou de ser filho, em nenhum momento, não importa o erro que você faça, o Senhor vai te receber. Existe um momento para você ter uma vida sexual quando você se casar. Viu? Porque o Senhor é quem fez o sexo, é ou não é? Jovens, olha aqui para mim. Foi o Senhor quem fez o sexo, foi ou não foi? Mas quando você faz antes do casamento ou fora do casamento, você entristece a Ele. E os casados que estão aqui, acho que ficou dividido, quando você não faz o sexo no casamento, aí ele fica chateado também. Então existe tempo para todas as coisas. Amém? Amém. E aí, continuando. Responderam para Jesus, não. Então lhe disse Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis. De novo, gente, mandando voltar a rede. Parece que a gente não sabe viver sem Jesus, né? Lança a rede aí para o outro lado. E eles obedeceram. Na primeira vez Pedro questiona. Agora a gente nem questiona mais, porque a gente lembra de Pedro, um homem que tinha um ímpeto, que falava, que se expressava, que de repente não era para ter falado, se arrepende, porque é sanguíneo, né? Mas aqui estava tão cabisbaixo que nem levou palavra nenhuma. A Bíblia diz que já obedeceram, sem questionar. Jesus se manifesta a eles num contexto de uma pescaria milagrosa mais uma vez. Por quê, gente? Porque houve um milagre na outra pescaria. Está tendo um milagre nessa pescaria novamente. É como se Jesus falasse assim, gente, eu estou aqui, ó. Eu quero vocês, eu não abandonei vocês. Sou eu, gente. Toda vez que vocês estão comigo, um milagre acontece. É como se Jesus estivesse dizendo para aqueles pescadores, eu sou o mesmo. Mesmo que vocês me abandonaram, eu não abandono vocês. Mesmo que vocês erraram, eu estou pronto para perdoar vocês. Mesmo que vocês se esqueceram de tudo que a gente falou, dos 3 anos que a gente andou junto, eu estou aqui. E já começa o negócio, lança a rede para o outro lado, lançaram. E novamente acontece um milagre. E olha que interessante, o mesmo Pedro que um dia presenciou um milagre, está presenciando novamente.
um recomeço. Em João 21:7 diz assim, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Eu acho que ele pensou assim, gente do céu, e não é que ele veio aqui, eu estou lascado, eu vou ouvir um monte de coisa, vou ouvir que eu sou covarde, eu vou ouvir que eu não fui amigo, eu vou ouvir que eu o abandonei. Eu imagino Pedro, gente, mergulhou, acho que ele pensava assim, não vou voltar nunca mais esse fundo, porque agora ele vai me pegar, agora eu vou escutar. E ele tinha me avisado. Parece que tudo que acontece com a gente de errado, a gente foi avisado antes, é ou não é? Muitas das coisas, muitos dos caos que a gente passa, a gente foi avisado antes. Muitos. Mas a gente, quando é jovem, quer tentar, né? A gente sempre quer fazer do nosso jeito. E até com mais idade também. E aí, no versículo 8, e os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Versículo 9, quando chegaram, encontraram um braseiro, uma fogueira. Gente, eu começo a imaginar na minha cabeça, na minha casa, essas coisas. Quando você vai no churrasco, a primeira leva de carne demora para sair, é ou não é? Aqui já tinha uma leva pronta, já tinha peixe no braseiro, já tinha pão, tudo quentinho esperando eles. Tinha uma comidinha ali, né? Aí Jesus falou assim, traz o de vocês aí também, porque tipo, como se dizendo, vocês estão com fome, só isso aqui não vai dar. E aí, e os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando chegaram, encontraram um braseiro, uma fogueira, no qual havia um peixe e pão. Olha, quando Pedro chega ali, eu imagino que ele levou um susto, porque ele estava lá esperando ser quebrado. É ou não é? A palavra braseiro aparece 2 vezes só no Novo Testamento. Próximo onde Pedro negou Jesus, e agora ali. Parece que o Senhor recria a cena para que Pedro entendesse. Eu não me esqueci, viu? Ele refez a cena. Presta atenção. Foi onde Pedro negou Jesus. Agora, no mesmo lugar onde Jesus ele volta ali, volta para restaurar a Pedro. É como se Jesus quisesse trazer a memória de Pedro, falando para ele assim, ó, você está lembrado de um braseiro como esse, né? De um lugar. Você está lembrado do que você fez, né? No versículo 10 de João 21, diz assim. Jesus lhe diz, trazei alguns peixes para que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Na primeira vez não teve tanto peixe assim grande, 153. Agora o milagre parece que foi maior ainda. Porque a rede quase se rompeu. Jesus lhe disse, vinde, comei, vem gente, vem comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque já sabiam que eram o Senhor. Já tinham visto um milagre, gente, daquele jeito. Já tinham andado 3 anos e visto tudo aquilo lá. Estavam vendo novamente. Mas Jesus tinha um plano ali. Você sabe que quando Jesus chega para conversar com Pedro, primeiro, na primeira pescaria, Jesus fez de Pedro um discípulo. Ele falou, vocês vão ser meus discípulos, vão ser pescadores de homens. Agora, Jesus vai fazer de Pedro, sabe o quê? Um pastor, porque ele pergunta para ele assim, você apacenta minhas ovelhas? Ele nega Jesus 3 vezes. E o Senhor faz, Pedro, tu me amas 3 vezes. Cuida dos meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Gente, é só um Deus que ama mesmo, porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele reencontra com Jesus, depois de uma pisada na bola daquela, e já é promovido. Não é discípulo agora, já é um pastor de ovelhas. Presta atenção comigo agora, eu já estou terminando. Quem Pedro se torna? Isso é para você, pai, que está nos ouvindo nesta noite. E você que vai ser pai. Você, mulher também, todos nós.
Olha quem Pedro se tornou. Se tornou o líder dos apóstolos. Escreveu 2 livros, 1 Pedro, 2 Pedro. Pedro curou pessoas com a sua sombra. Isso está em Atos 5. A Bíblia diz que Pedro vai passar por aqui. Eles falavam, coloca os doentes aqui, ó. Pedro vai passar aqui. A sombra de Pedro curava pessoas. Ressuscitou uma mulher chamada Dorcas. É uma mulher que fazia ação social, costureira. Sabiam que Pedro estava nas imediações. Falaram, chama Pedro. Pedro chega, ora, e a mulher ressuscitada. Pedro curou um mendigo na porta do templo Formosa. 40 anos aleijado. O mendigo pergunta, pedindo esmola para ele, e digo, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E esse homem foi curado. Depois dessa cura, Pedro prega, mais de 3.000 pessoas aceitam Jesus. Pedro foi quem pregou no dia de Pentecostes. Pedro encarou os sacerdotes e os escribas que haviam crucificado Jesus e os chamou à fé e ao arrependimento. Isso está em Atos 4. Pedro promoveu a eleição de Matias para substituir Judas Iscariotes. Pedro que pronunciou o juízo contra Ananias e Safira. Você lembra dessa história? Quando eles inventaram o valor do terreno, que era um valor muito menor e era uma mentira. Pedro trouxe o juízo a esse casal e eles morreram. Por isso eu quero te dizer algo muito importante. Não importa o que você fez. Não importa. O Senhor quer te dar um novo começo. Nós temos um Deus de recomeços. Quem falou que você não pode ser um pastor? Quem falou que você não pode ser um missionário? Mas é interessante que quando Jesus chega atrás de Pedro, pelo comportamento de Pedro, nós observamos um arrependimento. E aí Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Cada um tem um significado, mas nós vemos Pedro respondendo, sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, sim, eu te amo. A gente percebe um arrependimento. Eu tenho certeza que o Senhor está falando com você nesta noite. Que o Senhor renove a sua vida nesta hora. E para você, que nessa pandemia se afastou do Senhor, porque nós ficamos muito tempo em casa, e você perdeu a paixão pelo Senhor, faça como Pedro, deixa o Senhor te visitar, deixa o Senhor te visitar com o agir dele, deixa o Senhor ir atrás de você. Diga para o Senhor, estou aqui, Senhor. Ainda com vergonha. Senhor, nós colocamos em suas mãos cada homem, cada pai que aqui está. Muitos deles, ó Deus, estão aprendendo a viver em novo formato de família. Muitos deles, Deus, tiveram que se reinventar na pandemia, um trabalho novo, um recomeço. Muitos deles, ó Deus, terão que se apaixonar pelo Senhor novamente, porque a demanda do Covid fez com que ele se afastasse. Talvez a própria doença em si fez com que esse pai se afastasse. Mas que haja, Senhor, nesta noite, um recomeço. Que haja nesta noite um novo começo. E se existe algum pai que nos assiste, se existe algum pai que errou, se existe algum pai que precisa de um recomeço, eu sei que o Senhor está nesta noite, pronto para receber este pai. Por isso, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo esteja convencendo cada pai, cada homem, cada pessoa que nos assiste neste momento. E que haja, Senhor, um arrependimento para que entre a sua vontade, para que entre paixão pelo Senhor, para que tenha uma chance de um recomeço, para que haja, Senhor, uma chance que uma nova história seja escrita no nome de Jesus. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor não se esquece de nós, apesar de nós. Esteja com cada pai, cada homem, cada pessoa que nos assiste nesta hora. Trabalha nesta vida, Senhor. No nome de Jesus. Amém.